Seja muito bem-vindo a mais uma live da Talk Plus. A Talk Plus foi um canal criado para conectar pessoas e empresas ao segmento plástico e hoje a gente vai entrevistar a Juliana Lucena. Ela é doutora em engenharia, professora do IFPE. Deixa eu ver se ela já está entrando por aqui. Vamos já tentar... Opa, está aqui. John Everson, grande parceiro do canal. Boa noite, Juliana, tudo bem? Boa noite, Júnior. Boa noite. Tudo bom com você? Tudo jóia? Tudo bem. Então tá bom. Tá me ouvindo bem? O áudio tá legal aí? Tô ouvindo bem. Você também tá me ouvindo direitinho? Tudo certo? Tudo em ordem. Eu peguei um celular novo essa semana e esqueci que ele é Bluetooth. Então agora eu tive que pegar um fone Bluetooth e meu fone de fio não funciona mais. Juliana, é uma honra para a gente receber você aqui, né, no nosso canal. Você é muito ativa aí nas redes sociais também, né, no mercado, falando sobre as questões de plástico. E eu já queria fazer a primeira pergunta para você falar um pouco do seu histórico profissional, como é que você entrou nesse mundo do plástico. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Tá certo. Inicialmente eu quero agradecer, né, o convite que você me fez para a gente podendo conversar, né, um pouquinho sobre o processo de moldagem por sopro. Agradecer, né, a Talk Plástico Brasil por esse convite. Eu sou formada em engenharia de produção, né, pela Escola Politécnica da USP, lá em São Paulo. E assim que eu me formei, eu já comecei o mestrado, né, em engenharia mecânica na UFPE, né, em Pernambuco. E terminando o mestrado também já ingressei, né, no doutorado. Também na UFPE, na área de tecnologias energéticas e nucleares. E aí, dentro desse período, né, durante o doutorado, eu recebi um convite para estar atuando como engenheira de produção trainee, né, numa fábrica de pás de turbinas eólicas em Sorocaba. E aí, como eu já estava para Tá. terminar, né, o meu período de trainee, aí eu resolvi aceitar, né, esse desafio. Até então, eu tinha uma experiência em fábrica, né, na Barra Funda, né, numa fábrica de embalagens metálicas, que eu estagiei durante, né, a graduação, mas eu senti assim, vontade, né, de voltar para a área industrial. E aí eu passei um ano, né, nessa empresa e tive o contato com a resina epóxi, né, mas não foi o primeiro contato com os polímeros. Né. No Tá. mestrado, eu estava num projeto de pesquisa e desenvolvimento junto à CHESF, né, que é a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, e eles tinham uma necessidade de proteger os isoladores de vidro, que são aquelas cadeias, né, que Tá. ficam nas linhas de transmissão, que são alvejadas por vandalismo. Então, na busca de um material que pudesse blindar, né, os tiros que os vândalos disparam, nós chegamos no policarbonato. Então, assim, o primeiro contato com os Tá. polímeros foi com policarbonato. Mas, assim, já o material pronto, né, nós adquirimos o Lexan na época e fizemos ensaios balísticos, ensaios de alta tensão, assim, testando 230 kV, e foi uma experiência bem interessante. E o legal é porque é um mestrado que a dissertação não ficou engavetada, né? Então, assim, a CHESF Tá. colocou em prática, né? E aí o segundo momento com os polímeros foi na fabricação das pás das turbinas. Só que o epóxi é diferente, né? É um termorrígido, né? Já Sim. é um outro tipo de material incorporado aí com as fibras, né, de reforço, e a espuma de PVC. Então, foi uma experiência também bem interessante. E aí, quando eu voltei para terminar o doutorado, eu decidi que eu queria seguir carreira acadêmica no Instituto Federal, né, quando eu ingressei, né, no serviço público, né, como professora e pesquisadora, eu quis dar continuidade, né. Então, eu tenho um grupo de pesquisa já há 10 anos, que nós estudamos fibras naturais, né, em substituição a fibras sintéticas para reforçar materiais compósitos. E também a gente começou a puxar uma linha de sustentabilidade, né, pensando aí nos resíduos do agronegócio. O campus onde eu atuo, ele fica localizado, portanto, ele está próximo ao complexo industrial de Suape, né, onde a gente tem aí um polo, né, fabricantes, aí tem a petroquímica Suape, empresas aí de fabricação de fibras, né, de poliéster, a resina, PET também, né, e também próximo ao campus existem
usinas sucroalcooleiras. Então, muito resíduo, né, de bagaço de cana. Temos também fibra de coco, né? Então, assim, muitos resíduos do agronegócio que a gente pode estar pensando em reaproveitar. E a gente começou a conduzir também, então, uma linha em paralelo aos compostos, que é essa justamente para estudar esses aspectos de sustentabilidade, geração de energia a partir de fontes renováveis. E aí hoje eu tenho, assim, procurado, né, escrever, publicar artigos também nessa área de eólica, aproveitando, né, esse conhecimento como engenheira de produção. Ah, que legal. Nas suas redes sociais, lá você vi várias postagens sua falando sobre turbinas eólicas, tal. É muito legal, muito legal. E os polímeros, né, como nesse campus, né, do IFPE, são cursos voltados para a área industrial, então nós temos engenharia mecânica, técnico em química, técnico em petroquímica, construção naval. Aos pouquinhos eu fui sendo solicitada a ministrar aulas não só de gestão da produção, né, ISO 9001, Sistema Lean. Eu comecei a buscar esse conhecimento também na área de materiais. Então, aos pouquinhos eu fui, né, ministrando disciplinas de polímeros, aí a gente tem que falar, né, dos processos de moldagem. E aí foi quando, né, eu tenho postado as aulas, né, de injeção, sopro, extrusão, e foi quando a gente então se conheceu aí no Instagram. É isso aí. Eu vi algumas postagens que você falava sobre sopro de PET, né? Então, primeiro faz a injeção, né, da pré-forma, depois vai para o sopro e você explicando as linhas. Falei, meu, que interessante, muito legal. E a gente aí tive a oportunidade de fazer o convite. Então, vamos entrar no tema agora dessa parte que você acaba dando aula, né? Porque a gente acaba tendo muitos ouvintes da Talk Plastic que também não conhece nada de plástico, né? Então, o que é o processo de moldagem por sopro, Juliana? Certo. O processo de moldagem por sopro, assim, de uma forma bem simples, né, começando essa conversa, você basicamente tem um material plástico, né, uma resina que seja termoplástica, daqui a pouco a gente explica melhor o que é isso, mas que essa resina você vai inflar, né, você vai soprar, daí que vem o nome, né, com ar pressurizado, né, ar comprimido. E essa massa, ela vai estar confinada no molde, né, um molde que a gente chama de molde bipartido, né, e à medida que, então, a pressão, né, do ar, ela infla essa massa, ela toma, né, o formato aí, preenche, né, essa cavidade do molde, e aí dá o formato da peça. Depois o molde abre, né, o molde ele tem um sistema de refrigeração, né, ele é refrigerado com água gelada, na maioria das vezes, e a peça esfria, e aí depois vão ter outras etapas para dar o acabamento na peça, né. Por que eu falei do termoplástico, né? A gente precisa, né, a gente fala que é a moldagem térmica, então são materiais que precisam amolecer, precisam se fundir com calor. E não é todo polímero que vai ter essa característica. Então, são apenas os polímeros que nós classificamos como termoplásticos, que se fundem com calor. Eu tinha falado do epóxi, né, no início, o epóxi é um termorrígido. Então, se você aquece, ele não vai, né, amolecer, não vai ter essa fusão. Ele vai carbonizar, você degrada o material, mas ele não vai apresentar esse ponto de amolecimento. E nesse processo de sopro, esse material plástico, ele pode estar chegando na sopradora de duas formas, né? Primeiro, o sopro por extrusão, que é o que a gente chama. Então, você tem uma extrusora, né, com o mesmo processo de extrusão que usa para fabricação de mangueiras, chapas, né, plásticas. Então, você vai ter um funil, né, de alimentação, né, da resina, que está em formato de grânulos, né, pelotas, né, pellets. Nós chamamos muito chips, né? Chips? O chip, né? Pelo menos aqui, né? E aí essa resina, ela passa, né, por um canhão onde tem um cilindro com um parafuso com rosca sem fim, e nesse movimento de rotação que vai empurrando, né, o material, aí esse atrito, né, com essas partes internas do cilindro já vai começando a amolecer e a fundir essa resina. Também vão ter as resistências elétricas, né, nesse cilindro, que vão aquecer, mas a maior parte do calor está vindo do atrito. Então, essa resina, ela vai, né, se fundir, e aí você extruda, né, você força a passagem por uma matriz, e aí verticalmente ela cai, né, ela como se fosse um pedaço de mangueira, e aí vem, então, tubo, o molde, né, do sopro. Isso, como se fosse um tubo, né?
Isso. Nós chamamos de parison, né? Essa massa extrudada. E aí o parison, você, então, o molde ele se fecha sobre o parison e faz o sopro, né? E aí, quando abre, você tem algumas rebarbas que você precisa tirar. Então, em seguida, tem a etapa de acabamento. Diferente da injeção, né, que a peça já sai praticamente pronta, né? Se for rebarbas, é bem menos, né, do que no sopro. Mas existe também uma outra forma de você obter a peça soprada. Ao invés de usar essa massa extrudada, é você usar a peça fabricada por injeção. Então, a gente chama que é o processo de injeção-sopro. Então, primeiramente, você vai injetar a peça, que é um formato de um tubo de ensaio, né? Vamos imaginar aí a fabricação de embalagens de bebidas, né, refrigerantes. Então, você tem, primeiramente, que fazer essa pré-forma, que nós chamamos, ela é feita por injeção plástica, e depois que ela é soprada. E aí já vai ter uma variação desse processo, né? Você pode injetar, fabricar essa pré-forma e estocar, né, transportar para o seu cliente. Então, você injetou a peça e vai, né, pela logística, entregar a empresa que vai fazer um envase, né, da bebida. Então, a gente chama esse processo de 2 estágios. Porque é complicado, né? Você transportar, né, uma garrafa já, né, soprada, então um volume grande. Tá transportando ar, né? Exato. Então, para reduzir esses custos logísticos, a gente opta por esse processo em 2 estágios. Então, a empresa, né, a indústria de bebidas vai ter uma sopradora, então ela coloca a pré-forma na máquina, aí vai precisar aquecer a pré-forma, né, fazer o estiramento, que é onde ocorre o alinhamento das moléculas, para depois fazer o sopro. Então, de uma outra forma seria a empresa fazer por injeção a pré-forma, e aí a pré-forma ainda está quente, aí você já estira, né, e sopra. Então, seria então um processo de injeção-sopro em um único estágio, que é o que a gente chama de single stage. É um processo mais rápido, né? Porque a peça já está quente, você já estira e sopra. Então, a gente fala que até tem mais produtividade do que o processo em 2 estágios. Mas, por essa questão logística, muitas vezes acaba compensando realmente fazer em 2 estágios. Tá. Esses dias até a gente postou um vídeo na Talk Plus de um caiaque inteiro sendo soprado, né? É uma peça gigantesca, o molde de uns 3 metros de altura, peça inteira sendo, e ele infla, né? E aí os caras tirando as rebarbas, mas isso é muito interessante esse processo, né? Então, é engraçado, né? A gente às vezes pensa que é só para peças pequenas, né? A gente fala de sopro, a gente lembra muito das embalagens, né? O que nós chamamos de frascaria. Das garrafas PET, das frascos, né? Garrafa PET, produtos para condicionar, né? Produtos de higiene, limpeza, né? Assim, indústria de cosméticos, né? Ou produtos de limpeza, mas existe um ramo aí bastante interessante que é o sopro técnico, né? Que é para alimentar, né? Abastecer a indústria automotiva. Então já é um processo bem interessante também. Né? Não sei se a gente pode falar um pouquinho dele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tanque de automóvel é soprado ou é injetado? Normal. Isso, então, tanque de combustível, dutos de ar, aquele reservatório de água, né, do limpador. Né, o reservatório do limpador. Sim, reservatório também do sistema de refrigeração. Então, assim, são componentes automotivos que hoje já são feitos por sopro. Né? Então, o tanque de combustível é polietileno de alta densidade soprado. Então, assim, a indústria automotiva, né, pensando, né, por essa necessidade de se fabricar carros mais leves, então começou a incorporar, né, produtos, peças plásticas, e aí o processo de sopro vem atendendo bem. Então, é um sopro técnico, né? Nós chamamos de processo de sopro técnico, porque a matéria-prima, ela precisa ter, né, uma qualidade, né? Aditivos, né, especiais. O processo de desenvolvimento desse produto também ele é mais demorado, né? São peças mais complexas e acaba encarecendo também mais o processo. Só que são peças que exigem também uma maior precisão, né, dimensional, são tolerâncias menores, né? Diferente de, né, até coloquei aqui para exemplificar de uma embalagem de produto de limpeza, né, que
Claro, né, esse produto ele precisa atender, né, alguns requisitos. Então, uma peça sem defeito, ela não vai, né, ela fica, né, aqui sobre a superfície plana, tem a estabilidade, né, não tem bolhas, né, ranhuras ou rachaduras. Se derrubar, né, a intenção é que não quebre, né, a embalagem e vaze o produto. Então, existem alguns defeitos que são oriundos, que podem, né, estar sendo oriundos do processo de fabricação, que você tem como contornar, investir em melhorias. Mas é diferente, né, dos componentes para a indústria automotiva. Tá? Eu até coloquei aqui para depois falar da diferença que eu tinha falado no início, né, quando ela é extrudada, né, a massa plástica é extrudada, e aí você sopra, você consegue ver no fundo, eu não sei se vocês vão ver, estão vendo uma linha, né? Dá para ver sim, Foi, dá para ver sim. Essa região aqui, né, que a gente chama de linha de emenda, é o pinch-off, né, onde teve a rebarba, né? Você depois retira, né? Uhum. E existem peças que foram feitas primeiro, né, a pré-forma injetada e depois soprada. Aí você não vai ver aquela linha, você vai ver o furinho, o pontinho aqui, que é onde entrou a resina, o ponto da injeção. Então você vê que, né, produtos, né, as commodities aqui, os embalagens, você já consegue identificar essa diferença. E aí, como você já mostrou as embalagens aí, todo polímero pode ser soprado ou não? Ou só os que geralmente já são os comuns, né? Que é PP, PE, ou, por exemplo, você consegue soprar um PVC, você consegue soprar uma poliamida? Esses polímeros também podem ser soprados ou não? Então, hoje a gente, né, com o avanço tecnológico, hoje você consegue nessa massa extrudada, você usar, né, dois polímeros, né? Existem até aquelas embalagens, geralmente para cosméticos, que até tem um toque mais aveludado, né? Que a gente chama de soft touch. Então você está colocando aí você coloca aí uns 10%, né, de um outro polímero, que aí já dá aquele para o cliente, né? Você está agregando, né, valor aí para a sua embalagem, para o seu produto. Então você já consegue brincar mais com essas resinas. Mas geralmente a gente usa o polipropileno, o polietileno de alta densidade, o PET, né, nas bebidas carbonatadas, né, PETG, né, o PETG aí modificado aí com glicol, que, né, já é uma melhoria, né, do PET. Mas, assim, super transparente, né, ele fica super transparente o PETG. Isso, ele fica super transparente, ele fica mais resistente ao impacto, né, mais resistente à corrosão, melhoria de propriedades, né. Mas você pode encontrar policarbonato, poliacetal, o PVC também você pode usar. Né? Acho até que é um desafio para o futuro, né? O desenvolvimento de resinas que sejam mais adequadas ao processo de sopro, porque a limitação é a questão da fluidez. Você precisa ter uma resina com alta fluidez, ou seja, e aí a baixa viscosidade. Então, se você consegue, né, atender, e aí o desenvolvimento de novos aditivos para as resinas vai ajudar nesse sentido. O PVC que a gente falou agora, o cuidado que tem é que ele tende a causar corrosão no molde, né, por conta do aquecimento. O PVC, ácido clorídrico que sai, né? Isso, ele gera compostos que podem atacar a superfície do molde. Por isso que, né, uma característica é que o molde realmente tenha resistência à corrosão. Né? Não apenas um molde que seja um bom condutor térmico, né? Já que ele está refrigerando a peça, né? Mas que tenha uma boa resistência à corrosão. Aqueles garrafões de água antiga que hoje tem muito que é PP, mas era soprado em PVC ou não? Ou aquilo era injetado? A gente vê pela linha, né? Que forma, né? O próprio pinch-off, né? Então, a maioria dos galões, aqueles galões de 20 litros, né? Que você está se referindo. Sim, os galões grandões de água, é isso? Sim, sopram. Né? As peças sopradas, elas têm a característica de serem peças ocas, podendo ser fechadas, né, ou ter um gargalo, e de paredes finas, né? Mas podem ter alça, podem ter... Tem algumas séries americanas que a gente observa o pessoal, né, nos bastidores, os galões de água mineral americanos têm uma alça. Eu achei super prático, porque a gente tem dificuldade, né, de virar o galão. E eu vi que os galões americanos, eles costumam ter uma alça. Então, você consegue, né, colocar presilhas, alças. E mesmo após, né, a etapa de sopro, você pode dar um acabamento na peça, fazer uma solda, uma furação,
um estampo, né? E depois, em alguns casos, a peça ainda leva, né, a rotulagem, né, que é a etiquetagem, né, que a gente fala. Então, são etapas depois do sopro, mas que compõem o processo, né? Que é o acabamento. E o sopro você consegue fazer com que, dependendo, né? Você vê as garrafinhas de água, não sei se você percebeu nos últimos anos, você pega nela assim, a parede é super fina, né? Então, o PET, por exemplo, tem resistência, mas as paredes das garrafinhas, ultimamente, é muito fina. Só com sopro você consegue chegar numa parede tão fina assim, né? Exato. E o que as empresas buscam hoje é ter realmente uma peça que leve menos massa, né? Questão de economia, e que seja resistente, né? A gente vê que por conta da pressão, né, acho que foi até numa live que foi feita com vocês que o palestrante comentou disso, né? Que você tem a pressão, mas quando você abre, né, você vê que a garrafinha, você só sente depois, né? Porque existe a pressão A pressão do na hora que ela líquido. foi do líquido, aí Isso, ela permite que ela fique rígida, mas depois que se isso. abriu, aquilo vira uma manteiga, né? Antigamente as garrafinhas eram mais fortes, hoje em dia a É. parede é muito fina, né? Muito fina. É E isso assim, aí. pensando na questão da economia e também puxando aí um pouquinho para a sustentabilidade, você ter menos, E, né, resíduo, né, para o ambiente decompor, ou mesmo que faça a logística reversa, né? Então você ter e, agora produtos que estão levando, né, menos material plástico, né, na sua composição. e tem uma matéria que a gente vai aparecer esses dias lá no nosso canal. A Bonafonte, eu acho que vai lançar uma garrafa ecológica sem rótulo, já marcado na própria garrafa, né? Com partes do material reciclado. Isso é muito importante, né? Esse novo modelo, né, das empresas encarar a questão da sustentabilidade. Né? Essa embalagem não vai levar rótulo, ela Sim, dispensa o rótulo, exato. E é sim. justamente o avanço, né, nos materiais, né, nas resinas. Você pensa aí no PET 3G, que a gente comentou no início, esse que é o modificado com glicol. Ele é excelente para impressão, né, para permitir você dispensar, né, agora o rótulo. É bem Sim. interessante. E a gente Existem. fala. Não, Desculpa. pode falar, pode falar, pode falar. Não, a questão do sopro nas embalagens, né? Agora você pensa, por exemplo, num material para a área hospitalar. Aí você já tem que pensar na questão da esterilização, né, do material. Então, você pode esterilizar com radiação ionizante, aí vai degradar o material. Então, assim, Isso. eu sempre enxergo essa área de engenharia de materiais, ciência dos materiais, tem muito, né, ainda para a gente avançar em termos de desenvolver, né, novos aditivos. Outro dia eu estava numa banca, né, da UFPE, uma aluna de doutorado, ela desenvolveu uma resina para o PVC, um aditivo para o PVC, que foi feito a partir da borra do café. Então, aquele pó que a Que gente legal. joga fora, que Joga fica no fora. filtro, você extrai o óleo, né, da borra, e aí o pessoal faz biodiesel, né, você consegue reaproveitar. Sim, Mas ela sim. incorporou, mandou para fabricante na Bahia, né, do PVC, e eles aditivaram, e aí você então está deixando de usar um aditivo que é feito a partir de metal pesado, e você está usando um resíduo. Foi muito Sim. interessante. E aí fez todos os testes, né, mecânicos, e como o PVC ele é muito usado na área médica, então ele precisa ter essa resistência à radiação ionizante, né, porque é esterilizado. Então ele né, ele é bombardeado aí com raios gama, e aí quebra as moléculas, né, degrada, ou mesmo enrijece, ele fica mais duro e quebradiço. Então tem que Sim. estudar essas propriedades. Tem muita Sim. coisa assim, legal para a gente, quem está, né, na área de pesquisa e desenvolvimento, tem muita coisa legal para fazer. Ah, é verdade. Eu trabalhei muitos anos. O meu tio é dono de uma fábrica de composto de PVC. Eu nasci dentro de uma fábrica de composto de PVC. Sou técnico em PVC, formulei PVC grande parte da minha vida, vendi PVC. E a gente tem muitos clientes da área médica, é isso. Eles fazem a mangueira, né, para inaladores, para sondas. Aí põe em caixa, depois manda esterilizar, né, como você falou, com raios gama. E muitas vezes essa peça depois vem naquela cor de vidro, aquele vidro fumê, né? Ela fica Isso, bem escura. E a gente isso. percebe realmente que, de certa maneira, ele degrada realmente, porque o raio gama é muito forte, né? Isso que você falou, esse escurecimento, ele já é
já assim bem conhecido na literatura. Eu trabalhei com isso uma parte do doutorado, só que com o vidro e o policarbonato. Então eles escurecem com a radiação, mas com o passar dos dias esse escurecimento ele vai clareando. Ele é o bleaching, né? O clareamento. Pode ser que ainda fique a gente chama de centro de cor, né? Que fique alguma cor residual. Se você aquecer o material, você libera esses centros de cores. Você consegue voltar para transparência. Ele dá uma transparência de novo? Sim, com aquecimento você consegue. É claro que cada material vai ter a sua faixa de temperatura. Mas é uma consequência da radiação. É o que você falou, né? Os artefatos eles são colocados numa caixa, né? Num container, e aí manda para um irradiador, que hoje é muito usado, né? A radiação gama é usada para você irradiar morango, né? Então, aqui em Pernambuco você tem Petrolina, né? Que exporta uvas. Então, você irradia... Especiarias, né? Especiarias, frutas secas. Isso, porque aí é germicida e aí você consegue exportar, passa, né, muito tempo, né? Transportando esses produtos perecíveis, mas eles chegam ainda com qualidade. Madeira também, né? O pessoal esteriliza para... mata toda a bactéria, né? Raio gama acaba com tudo. Então, exato. E aí com os polímeros também. E aí com os polímeros é importante fazer isso também. E quais as maiores dificuldades que você percebe assim no processo de sopro que as empresas normalmente têm? Qual é a maior dificuldade que as empresas passam? O que a gente comenta é que o processo de sopro, a dificuldade é de você controlar a espessura, né? Tinha até uma pessoa no Instagram que me procurou para tirar essa dúvida. Então, ele utiliza o polietileno para embalagens de sorvete e ele comentando que estava tendo muito problema de né, estourar a embalagem no próprio invase, né? Então, problema de espessura nessa região do pinch-off, né, nessa base, você pode ter, então, uma pequena espessura inferior à do projeto e a embalagem não suportar. Então, controle de espessura é um parâmetro importante, é uma dificuldade. Sim. A questão é importante você controlar a temperatura do molde, porque o molde que está resfriando muito rápido a peça, você pode ter problemas de rachadura, principalmente no gargalo. A própria velocidade com que o molde fecha, né, precisa estar bem ajustada, porque você pode perder material, né? E a temperatura da massa extrudada também é um ponto que costuma, né, dar, assim, é importante da gente controlar, porque se você tem esse parison, né, aquela mangueira que a gente colocou, ela está muito quente, você vai ter um tempo de ciclo maior, né? Então, para poder resfriar a peça. Então, o tempo de ciclo do sopro já é maior que o de injeção. A gente às vezes fica falando vantagens e desvantagens, né? Os alunos perguntam muito qual o processo e tal, mas é difícil comparar porque nem todos os produtos você tem essa opção, né? Ó, esse produto aqui eu vou fabricar por sopro ou por injeção. Às vezes você não tem como, né, fazer essa escolha. Então, é claro, o molde para o sopro é um molde mais barato, já que a pressão, né, que a gente usa para o sopro ela é menor do que a pressão de injeção, então você consegue fabricar o molde com liga de alumínio, que já atende bem. Então, por isso que ele acaba ficando também um molde mais em conta. Então, questão de dificuldade seriam essas, de controlar bem os parâmetros do processo, as rebarbas que a gente reaproveita, né, para fabricar novos produtos, elas também têm um limite, né, de você estar reaproveitando, né? A gente fala que o material ele vai tendo um estresse, né? Então você começa a perder qualidade, né? Claro, você incorpora uma porcentagem de material virgem com material reciclado, mas existe um limite. Isso é importante também de você estar acompanhando para ter o produto com a qualidade final desejada. Até fazendo um link aí com a engenharia de produção, né? A filosofia Lean, né? Que é a filosofia que busca eliminar desperdícios, né? E eliminar tudo aquilo que não está agregando valor, né, para o seu produto e para o seu processo. Então a gente fala assim, a rebarba é reaproveitada, mas se a gente conseguisse para o futuro desenvolver, né, um processo de sopro com menos rebarba, também seria algo bem interessante. Então, assim, existem as dificuldades inerentes, né, do processo de sopro que a gente não pode comparar com o de outros processos, porque são processos diferentes. Né? Sim. O importante que as pessoas às vezes esquecem é quando você
você não tem o ar comprimido, né, sendo usado, né, no processo, esse ar precisa ter qualidade. A gente pensa muito na resina, né, uma resina de qualidade. Eu Sim, é verdade. estoquei, né, estoquei a resina ao abrigo, né, tá longe de umidade, né, a gente sabe que umidade não é bom, né, no processo de conformação, né, por termomoldagem, mas esse ar que a gente usa no processo de sopro também precisa estar sendo acompanhada. Então, com o tempo, né, você vai tendo umidade, você precisa drenar essa umidade. Às vezes o próprio óleo do compressor pode tá afetando, né, a qualidade desse ar. E o próprio ambiente onde essa sopradora, né, se encontra na fábrica, se é um ambiente que tem muita poeira, né, muito material particulado, então os filtros, né, de ar precisam estar sendo, né, trocados com uma maior frequência. Então toda essa manutenção do sistema pneumático também é importante ser considerada, né? Então é importante a empresa, né, não negligenciar a manutenção preventiva aí dos componentes que compõem esse processo de sopro. Não, é verdade. O que você falou, né, em relação a custos de molde, realmente o sopro ele tem, por princípios assim, custos menores para a fabricação do molde em si. Mas no geral, em termos de equipamento e tudo, eu acho que acaba até saindo um pouco em termos de estrutura que você precisa, eu não sei, agora não me lembro, mas uma sopradora eu acho que ela é até mais cara que algumas injetoras, não é? A gente sempre pensa no custo do molde, né? Do molde de Sim, injeção, múltiplas cavidades, mas como a sopradora realmente ela necessita, né, da etapa de acabamento, aí você vai ter os dispositivos, né, de acabamento, de etapas que vão dar o formato final da peça, pode até acontecer de ter um custo final maior. maior. É porque o ciclo também é um pouco maior e tudo mais. É um ciclo maior, a Você, produtividade não se compara, né, produtivo. com a de Sim, injeção. dependendo do tamanho da peça, realmente, se for peças grandes, o tempo que demora para resfriar e tudo mais, geralmente o ciclo é um pouco maior que o ciclo de injeção mesmo. Você acredita que essa questão de rebarba, se vamos pensar como é que você poderia eliminar com moldes com uma tecnologia um pouco melhor, você acha que conseguiria reduzir? Ou essa questão da rebarba sempre do sopro vai ser um fato quando se fala em sopro? Quando a gente olha para o processo de injeção sopro, né, que a gente não tem, né, não precisa Sim, rebarbar a praticamente não peça. tem rebarba. E a gente vê, né, como eu mostrei agora há pouco, né, as embalagens que talvez no passado já fossem feitas pelo processo de sopro por extrusão e agora já estão migrando para esse processo de injeção por sopro. É uma forma da gente Sim, diminuir, né, rebarba, mas é possível a gente investir em tecnologia, né, no caso dos fabricantes das máquinas, né, de você ter uma menor área, né, de rebarba, né, de pinch-off, sim. e são essas regiões críticas, né, porque é onde você tem emendas de material, né, nessa parte que vai feito o corte, né, quando o molde se fecha, né, e você corta, né, a parte de cima e a de É baixo. cortado em cima e embaixo, né? Quando o molde Isso, fecha, as duas partes são cortadas. isso. E aí esse é o desafio, né, você ter resinas, né, um maior leque de resinas, né, e aí você precisa pensar em aditivos que possam te oferecer resinas que tenham esse índice de fluidez, né, menor. E aí, tentar mexer aí com a composição química. Ah, legal. Você acha ainda que o grande segmento das peças sopradas provavelmente é a embalagem ainda, né? Eu acho que o grande segmento é frascos, né? Principalmente refrigerante, que eu acho que é o grande volume, principalmente do PET, né? Se a gente pensa, né, que uma fabricante aí de bebidas pode ter uma produção diária de 1 milhão e meio, né, de garrafas de bebidas, então quanto PET, né, quantas peças estão sendo sopradas, né? Mas a indústria automotiva, ela tem também um cenário aí de destaque, né, cada vez Uhum. mais o sopro presente, construção civil, né? Então a gente pensa muito em frascos, né? 200 ml, 500 ml, mas você pode ter peças sopradas aí de 1.000 litros, né? Sim, Containers, né? Para estocar produtos químicos, né? A gente fala do ramo agroquímico. Então existe um mercado grande, claro, a gente sempre associa com embalagens, né? Mas peças para a indústria automotiva
e é a indústria que consegue investir, né, em desenvolvimento, Sim. né, e aí fazer esse aperfeiçoamento tecnológico, né, acaba vindo da indústria automotiva e aos poucos vai sendo incorporada, né, nos segmentos de embalagem. Sim. Não, é verdade. Você falou de peças grandes, aí eu imaginei agora. Mas eu acho que quando, por exemplo, não sei, aí você me oriente aí se eu estiver errado. Quando a peça é muito, muito grande, na verdade, o pessoal acaba indo para rotomoldagem, né? Imagina uma peça muito grande, o custo de uma sopradora para isso tudo acaba sendo muito inviável. E aí você tem a tal da rotomoldagem que você faz as caixas d'água, aqueles brinquedos, né? Também que são Isso. loucos, mas aí o pessoal passa para rotomoldagem. Isso você lembrou bem, né? Quando a gente fala de rotomoldagem, lembro do exemplo da caixa d'água, né? Que não se faz mais, né? Caixa d'água de fibra. Sim, E aqui em Pernambuco, também na região do complexo de Suape, né? Já no município do Cabo de Santo Agostinho, tem, né, tem uma fábrica de caixas d'água que utiliza o processo de rotomoldagem. Realmente, peças de grandes dimensões, uma espessura também, né? Que é necessária, né, maior, e alguns containers, né, alguns recipientes também de maior volume. Você pode optar pela rotomoldagem e você consegue fabricar, né, 2, 5 peças num único ciclo, porque o processo de rotomoldagem também ele é lento, né? Você pesa a sim, muito lento. matéria-prima, coloca dentro do molde, que é o formato da peça, e aí fica, né, por um tempo naquele Girando movimento de rotação, a exato. temperatura. Isso. Então, e também tem a etapa, né, de tirar a rebarba. Então, também é um processo lento, mesmo que você invista em mais unidades por ciclo, né? Na rotomoldagem permite. Então, eu já vi Sim, vídeos, né, de rotomoldagem de caixa d'água, você ter 4, né, simultaneamente. Então, é uma estrutura gigante. Então, ocupa sim, bastante espaço físico. ocupa meio galpão assim gigante. É, é Eu gigante. atendo algumas empresas. Eu já tive ali na Manco, aqui em Sumaré, né, na Mexiquem, e eles fazem a caixa d'água. Pelo amor de Deus, é um negócio gigantesco, porque dentro daquele molde ele tem temperatura, né, pro plástico amolecer e tomar a forma do molde. É É. monstruoso. E aí a pesagem, né, muitas vezes ela é manual, então também é um fator crítico aí, né, da gente controlar, né? Muitos erros Sim. podem ser gerados pelo erro de Em, pesagem. em termos de rebarba, que a gente estava falando agora, ainda é maior ainda na É, rotomoldagem, né? Porque, meu, é, quando o cara tira a rebarba, é uns pedaços da caixa d'água gigante. é. Como é que você vê a evolução desse segmento de sopro, o futuro dessa indústria de sopro, do processo em si? Já evoluiu muito, né, nos últimos anos, mas como é que você olha para frente isso, Juliana? É. Acho que alguns pontos, acho que um pouco do que eu coloquei, né, em alguns momentos da nossa conversa, né, que é você pensar o fabricante das máquinas começar a pensar em desenvolver moldes e equipamentos que sejam mais flexíveis, né, mais versáteis. Então, o mercado dinâmico, né? Então, com a pandemia, você teve agora uma demanda maior por produtos, né, de embalagens, a área médica, né, hospitalar. Então, você tem uma máquina que você pode soprar peças grandes e também ela Uhum. poder ser utilizada para você soprar peças menores. Então, é que eu digo nesse sentido, equipamentos que sejam versáteis para a empresa, né, que está soprando, né, a peça. Sim. Então, dependendo, ela pode atender, né, a indústria automotiva, a indústria de embalagens, por exemplo, né? Sim. Então, existe já, né, essa evolução das resinas, né? Então, um leque maior, mas ainda há necessidade da gente abrir mais esse leque, a gente poder incorporar, né, materiais novos. A gente vê na indústria de cosméticos isso muito presente, né? Você vê embalagens com tanto soft touch, um sistema de fechamento que você evita vazamento de produto, né? Temos também um exemplo de embalagens que você tem aquele aspecto metalizado, né? Então, e Sim. aí com isso, né, à medida que a gente desenvolve novos produtos, novos tipos de embalagens, também em paralelo vem a preocupação ambiental, né? Que hoje as empresas precisam ser sustentáveis, né? Não é só uma questão de ter uma boa imagem, né, perante a sociedade, né? Mas em termos de legislação, ela já é cobrada por isso.
e a própria necessidade da gente poder fazer a logística reversa. Então, você desenvolver um plástico que depois ele possa ser reciclado, né? Existem algumas embalagens que é difícil você reciclar porque ela é feita por uma película de metal, né? Um filme metálico, E aí, como é que você vai separar isso? É o tal do multicamadas, né? E depois, como é que separa isso aí? Exato, um exemplo disso é o BOPP, né? Que é o polipropileno biorientado. A gente vê muito em barrinha de cereal, salgadinhos, né? Então, é um material excelente, né? Não deixa ter troca de gases, então a barrinha fica crocante, né? Tem um prazo de validade estendido por conta da embalagem, mas ninguém quer reciclar, né? O BOPP. E é possível reciclar, mas é um processo que é caro, né? Para você separar essas camadas. Então, não há interesse ainda em reciclar. E tem muita tinta, né? Um material que tem muito carregado de tinta, então aí que complica mais ainda o processo, acaba ficando uma cor feia, porque fica um preto esquisito, uma cor e aí inviabiliza mesmo a reciclagem. Até para a sociedade, né? Assim, nas aulas de polímeros, eu sempre abro, né, algumas aulas da disciplina para a gente estar conversando sobre esses aspectos de reciclagem, sustentabilidade. Quando você vai descartar, né? Até as pessoas ficam lá, mas é metal, é plástico, onde é que eu descarto essa embalagem? Então, assim, até as campanhas, né? Acho que isso também envolve todo esse ciclo, né? Toda essa cadeia produtiva que também precisa fazer esse trabalho para que a reciclagem possa se dar de uma forma eficiente, né? É verdade, verdade. Eu queria abrir agora para o pessoal já começar a fazer alguma pergunta. Se você tem uma pergunta aí para a Juliana, já pode colocar. Eu sei que tem um delay do que a gente fala ao vivo aqui até chegar no pessoal aí, mas se você já quiser colocar alguma pergunta, pode colocar que a gente já vai fazendo aqui para a professora. Enquanto isso, Juliana, eu queria te perguntar assim, olhando as suas redes sociais, o seu canal, você fala muito sobre produtividade, 5S, todo o seu trabalho, e eu queria que você falasse um pouco, divulgasse todo esse seu trabalho aí nas redes sociais. Não sei se você faz alguma consultoria aí para empresas também, se você trabalha com isso também. Eu queria que você divulgasse um pouco o seu trabalho aí para o pessoal que está na nossa live. Ok. Então, esse canal, né, essa conta, né, no Instagram, eu criei no período da pandemia, porque nós né, tivemos que interromper as aulas presenciais, e aí eu senti necessidade de estar me comunicando, né, de estar dando aula, e aí eu achei interessante usar, né, o Instagram como uma forma de divulgar um pouco do que o grupo de pesquisa, né, faz, do que eu faço como professora, pesquisadora, e aí eu fico aos poucos colocando, né, postando materiais, e gosto muito da área, né, de engenharia de produção, e acho importante, né, estar levando esse conteúdo para os estudantes, que eu tenho um público grande de estudantes atuais e ex-alunos que estão na indústria, que estão nos serviços também, e é importante ter né, os conhecimentos né, do sistema Lean. Então, eu falo muito do sistema Lean, da cultura ágil também, que está um assunto né, super aí, né, o pessoal procurando bastante para fazer capacitação. E aí as videoaulas, né, que eu estou postando também no YouTube, que são as aulas que os estudantes estão assistindo, mas curiosamente despertou muito a atenção de estudantes de outras instituições, os ex-alunos também, né, uma forma de matar um pouquinho as saudades, ou até de se atualizar, né, e aí, aos pouquinhos a gente vai né, divulgando mais. Mas, assim, consultoria não, eu sou dedicação exclusiva, né, do IFE no momento, consultoria via né, instituto, né, nós estamos à disposição, e é isso, assim, é um trabalho bem interessante, né, com estudantes. No YouTube você tá como que aparece mesmo no YouTube? É Juliana Lucena também, prof. Juliana Lucena, prof, e no Insta também, Juliana Lucena. Então, isso. se você quiser ver as redes sociais da Juliana, entra lá, Juliana Lucena prof, e no Insta também, @Juliana Lucena prof. Maravilha. Chegaram algumas perguntas aqui. Okay. Pode falar. E aí, uma vez por semana, né, eu também faço indicação de filmes que mostram ligados a empreendedorismo, né, a gestão da qualidade, assuntos voltados à engenharia de produção, também um pouquinho de química, né? E a gente tem muitos filmes que a gente pode tomar como exemplo, sugestão de livros, então a ideia é estar usando realmente para a gente compartilhar, né,
conhecimento. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta que aí é uma curiosidade minha. Como a gente está muito no Sudeste, eu trabalho para uma empresa, inclusive, que está no Nordeste, a gente vê, eu percebo que nos últimos 20 anos houve uma migração muito grande, Alpargatas, muitas empresas que eram do Sul e do Sudeste hoje estão no Nordeste. Você percebe ainda essa migração de muitas companhias de plástico, indo para o Nordeste e tem uma procura maior pelas universidades, para essas parcerias hoje, Juliana? Sim, como você falou, é um movimento aí que já tem, né, pelo menos 10 anos, né? Por conta da nossa crise, né, por volta aí de 2014, 2015, a gente percebeu uma estagnação, né? A gente percebe no fluxo, né, de veículos na estrada, né? Então, nessa rota, né, do Recife, né, da região metropolitana para o complexo industrial de Suape, que fica, né, no litoral sul, que pega os municípios de Cabo, né, de Santo Agostinho e Pojuca. Então, a construção da refinaria Abreu e Lima, então trouxe muita gente, né, Rio, São Paulo, né, Bahia, né? Só que depois que a refinaria entrou na fase de operação, né, você já tem um quadro, né, reduzido. Mas muitos profissionais de outros estados prestando consultoria, então existe sim. Né? Agora menos intensificado por conta desse período né, de crise econômica, política que nós passamos recentemente. Até mesmo com o estaleiro Atlântico Sul, né, que é um estaleiro grande de construção naval, que infelizmente, né, fechou, mas né, com mais de 8 mil funcionários, né, trabalhando, né, na construção de navios do tipo Suezmax. Então, mão de obra, né, necessária e de alta qualificada, né? Então, por isso que o curso, né, de construção naval foi montado pelo IFPE para atender essa demanda. Que legal. Curso técnico em petroquímica também para atender, né? A gente fala, né, o polo do poliéster, né? Polo do PET, né? Por conta da grandes empresas, né, em Pernambuco, né? A antiga MG, né? Que hoje é a Indorama, né? Então temos a Indorama Fibras e a Indorama que fornece a resina PET localizadas no complexo industrial de Suape. E aí começam, né? Então, o Grupo Solar da Coca-Cola e as empresas de PET, né? Várias prestando aí o apoio, né, no fornecimento das embalagens. Então, é verdade. Realmente é um polo industrial bem grande, um cluster eólico também, né? Por conta da facilidade de escoar, né? A produção pelo porto de Suape. Então, fabricação de pás das turbinas eólicas temos em Suape, das torres, né, que são metálicas, né, constrói os aerogeradores. E para o lado norte, né, já quase na divisa com a Paraíba, tem um polo farmacoquímico, que também demanda, e a fábrica da Jeep, né, a indústria automotiva. Então, isso também movimenta bastante. Muitas fábricas na região. Verdade. Vamos lá agora para as perguntas, vamos ver o que o pessoal colocou aqui. Aí a gatinha Eve está falando saudades, professora. Um beijo. Aí, o engenheiro Rafael Santiago, parabéns, professora, melhor professora, tem muito elogio. Obrigada. A rotomoldagem, o termo de formagem, deixa eu ver aqui. Aí vieram algumas outras perguntas aqui, o engenheiro perguntando, posso utilizar etileno glicol para refrigerar o molde de materiais? É interessante, né? O etileno glicol ficou bastante em evidência depois daquele caso, né, da cerveja, né? Sim. Olha, é mais comum você usar água pelo custo, né? Sim, você fazer a refrigeração com o molde com um sistema de água gelada. Sim, sim. Acaba sendo mais barato, mas dá para refrigerar, né? Dá para refrigerar. Quais os materiais novos no processo de sopro? Materiais novos. Materiais novos é o grande desafio aí. A gente sempre trabalha com os clássicos, né? Porque o polietileno de alta densidade, ele atende muito bem, né? Desde o tanque de combustível, né, do automóvel, até a embalagem de shampoo. Então, ainda é o carro-chefe, né, junto com o polipropileno. Né? Mas é o que eu falei, o desafio é de a gente trabalhar com novos aditivos para a gente ter menos viscosidade aí, né, de resinas e você poder abrir o leque, né? Sim.
Você acredita que o sopro no futuro substitua a rotomoldagem? Nós falamos um pouco disso. Nós falamos um pouquinho disso, né? A rotomoldagem pode ser vantajosa, né? Por conta das peças grandes, mas à medida que as sopradoras... Se você pensar que as sopradoras usavam o cabeçote, né? Acumulador, porque você fazia embalagens de 10 ml, né, 100 ml, e aí peças maiores, você precisava do cabeçote acumulador. O que é o cabeçote acumulador, para quem não sabe? É uma peça que ela está acumulando, né, como o próprio nome diz, a resina já fundida, e aí com o sistema de pistão ela empurra. Aí até ela evita que o molde tenha que ficar se deslocando, né, para pegar o parison. E aí você consegue, já que você está acumulando, né, a massa já plastificada, você consegue soprar peças maiores. Mas hoje, mesmo não tendo o cabeçote acumulador, você já consegue, né, por conta do aperfeiçoamento tecnológico das máquinas, soprar peças grandes, né, sem precisar desse cabeçote. Então, a tendência é que realmente as máquinas possam conseguir cada vez mais soprar peças maiores. No YouTube você encontra aí vídeos de peças sendo sopradas aí com 1.000 litros, né, de volume. Sim, Então é uma gigantesco. caixa d'água, né? É uma caixa d'água. Sim, é uma caixa d'água, sim. É verdade. Vamos ver o que mais chegou de pergunta. Quais as novidades em materiais de processo para sopro? E tem alguma dica para aditivação de cor no processo de sopro? Olha, aditivação não é o meu forte, viu? Qual foi a primeira pergunta? Quais são os materiais? Quais... Desculpa. Não, vamos lá. Quais as novidades em materiais no processo de sopro? Tem alguma dica para aditivação de cor no processo de sopro? Chegou mais uma. Existe algum aditivo para segurar a migração do PVC? Aí já é outra história, né? Aí já é mais complicado. A questão de aditivos, né, que pelo processo de extrusão, né, quando você produz o parison, você pode então combinar hoje mais resinas e aí você ter peças com esse acabamento, né, que você mexe com a textura e aí para o cliente, né, ele está colocando a mão no produto que ele tem a sensação de que é a pele dele que vai ficar veludada como a embalagem. Então, são aditivos hoje e resinas, né, que você começa a fazer camadas, né, e passando para o produto um maior valor. E aí mexe com o que a gente fala, que mexe com o cognitivo, né, do cliente. E aí ele está comprando muito mais porque a embalagem, né, chamou a atenção do que até o produto que está, né, que tá no seu interior. Então seria aditivos e resinas que possam dar, né, uma maior valorização da embalagem. Essas resinas que dá soft touch seria a borracha termoplástica, tipo o Engage da vida? Isso, exato. Ela tem essa textura, né, é a borracha. Sim. O Joseval está perguntando qual a fluidez do PP para sopro, que é um material de alta fluidez, né? Mas mais ou menos seria... De cor eu não vou saber, não, te falar. Se eu tiver alguém na live que trabalha com polipropileno que possa falar. Material que flua bem, né? Material com alta viscosidade que flua bem. A gente fala muito de peso molecular, né? Quando a gente fala de polímeros, porque mexe com o tamanho da cadeia, né? E aí, quando você quer usar um material muito fluido, você também pode estar começando a ter um problema, porque o baixo peso molecular começa a atrapalhar também a qualidade. Então, você também tem que, né, compensar isso. Mas a dica que a gente dá para o Josevaldo é que o fornecedor de matéria-prima ele vai te indicar exatamente a matéria-prima que você vai precisar. Você falou, preciso de um PP para sopro, pronto. Ele vai te indicar uma boa matéria-prima. Juliana, eu quero te agradecer muito, senão daqui a pouco também o Insta derruba a nossa live aqui, eu não consigo deixar salvo. Muito obrigado pelas informações, né? Foi show de bola, sensacional, realmente. Quero deixar o canal aberto aqui, né, da Talk Plus para você, para a gente fazer outras lives. Foi muito legal, para mim foi uma honra. Foi a primeira mulher que a gente entrevistou. Infelizmente não tem tantas mulheres no plástico, a gente gostaria que tivesse muito mais, mas muito obrigado mesmo, valeu mesmo, foi uma honra para a gente. Viu? Eu que agradeço o convite também, para mim foi uma honra estar participando aqui com vocês, né, desse bate-papo, falando e divulgando, né, mais sobre os plásticos, né.
A gente enxerga, né, os plásticos muitas vezes como os vilões ambientais, mas hoje, na nossa vida moderna, né, a gente não consegue viver, né, com conforto sem tê-los. Então, a mensagem que a gente também tem que passar a gente pode usar, né, de forma consciente, né? E aí agradecer, estou aberta às perguntas, né? Se depois a live vai ficar salva, né? Então, se tiverem perguntas, estou, né, à disposição, viu? Sempre que precisar. Eu que agradeço. Maravilha. Viu? Maravilha. Muito obrigado, boa noite e a gente vai se falando. Valeu mesmo. Tá? Agradecer ao pessoal, tá? E um beijo especial para os meus alunos do IFPE. Maravilha. Obrigado, viu? Obrigada. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Gente, foi isso. Eu quero agradecer muito.